Por mais que você não concorde, existe uma verdade difícil de escapar. As pessoas formam impressões umas das outras pela aparência. Isso é ainda mais importante quando você vive e trabalha em um ambiente urbano. Porque uma coisa é se você estiver no mato, acampando, pescando, ou fazendo alguma atividade em que carregar uma faca, uma lanterna tática e um multitool grande faz todo sentido. Outra coisa é você chegar em um escritório desse jeito. Você provavelmente não quer parecer que acabou de sair de uma missão militar só porque gosta de EDC. Então eu resolvi fazer um desafio, montar um EDC de bolso que atenda às minhas necessidades, mas que continue sendo discreto, compacto e perfeitamente normal para quem trabalha em escritório. E o principal, gastando pouco. Eu mesmo já passei por uma situação bem desagradável por conta disso. Em um dos meus primeiros empregos de escritório, quando eu ainda era quase um adolescente, entrei na copa durante o horário de café e saquei do bolso um canivete para abrir uma embalagem. Quando a lâmina abriu com aquele clique, todo mundo parou de conversar para olhar o que eu tinha acabado de tirar do bolso e dali em diante eu passei a ser reconhecido como o cara do canivete. E sinceramente, a última coisa que eu queria era chamar a atenção dessa forma. Por isso, se eu fosse montar hoje um EDC especificamente para trabalhar em escritório, eu começaria justamente pela escolha da lâmina. E aqui eu tenho uma marca preferida, a Victorinox. Isso porque os canivetes da Victorinox são tão conhecidos que até quem nunca ouviu falar de EDC já viu ou às vezes até já teve um desse em casa. E isso faz uma diferença enorme. Na cabeça de quem não conhece EDC, um Victorinox passa muito mais a impressão de um pequeno equipamento utilitário do que uma faca tática. Ela continua sendo uma lâmina, obviamente, mas visualmente ela não carrega aquela aparência agressiva que algumas facas maiores possuem. Para um ambiente de escritório, isso é exatamente o que eu estou procurando. Mas existe outra opção que eu também gosto bastante, que segue a mesma filosofia. O Nextool Mini Sailor. Eu acho muito difícil alguém olhar para esse multitool e pensar imediatamente em uma ferramenta tática. Ele é pequeno, discreto e tem uma aparência bastante amigável. E apesar do seu tamanho reduzido, ele ainda traz uma lâmina que pode ser bastante útil para tarefas comuns do dia a dia. Ela é um pouco menor do que a lâmina do Victorinox, mas para abrir embalagens, cortar etiquetas, cordões, fitas e resolver pequenas tarefas do cotidiano, ela atende muito bem. E esse é justamente o princípio desse EDC. Eu não quero carregar a maior ferramenta possível. Eu quero carregar a menor ferramenta que consiga resolver os problemas que provavelmente vão aparecer durante o meu dia. Eu resolvi o problema da lâmina, mas agora eu tenho outro. Como carregar meus documentos e cartões sem parecer que eu estou levando um tijolo no bolso. Eu estava utilizando esse pouch de bolso que serviu perfeitamente para as minhas necessidades, mas dependendo do tamanho da calça, ele pode ficar muito volumoso. Decidi então procurar outros modelos e encontrei esse modelo da Alpaca. Parecia que tinha tudo o que eu precisava. Não chamava atenção, é pequeno, leva dinheiro e cartões, tem um material resistente e tem proteção RFID, que é uma tecnologia que impede que haja conexão por aproximação com seus cartões, enquanto a carteira estiver fechada, o que é uma camada de segurança muito interessante. Como eu achei o valor dessa carteira da Alpaca acima do que eu gostaria, eu achei essa carteira aqui no AliExpress. Ela tem a mesma proposta e o principal, ela custa aproximadamente uns 10% da Alpaca. Então eu resolvi testar. Essa carteira aqui é a prova d'água, o que vai proteger todos os seus itens. Aqui podemos ver que o próprio zíper tem uma proteção emborrachada e ainda temos uma divisória interna para a organização. E o mais incrível, mesmo por esse preço, ela também tem proteção RFID, então seus cartões estarão seguros. Resolvi então usar esse pouch como carteira e colocar aqui dentro meus cartões e um pouco de dinheiro físico. Agora eu sinto falta de uma lanterna e seria perfeito se eu conseguisse levar uma aqui dentro. A carteira resolveu o problema do volume, mas criou outro. Eu tenho pouquíssimo espaço sobrando. Procurando entre as minhas lanternas, parece que nenhuma cabe nesse pouch, exceto essa daqui. Essa é uma mini lanterna, que é vendida no AliExpress por um preço realmente muito baixo. Ela tem uma base magnética, luz branca, luz vermelha e azul em modo de alerta, e também uma luz ultravioleta, que é bem impressionante para o seu tamanho.
Claro que ela não vai ter um foco e uma potência como uma Uben X4, por exemplo, mas ela vai ser suficiente para iluminar pequenos espaços sem chamar atenção. Então até aqui temos um multitool, uma carteira com dinheiro e cartões e uma lanterna. Eu acredito que esse conjunto irá cobrir uma boa parte das necessidades de um dia comum em escritório e o melhor, sem chamar atenção desnecessária. Então, se a proposta é carregar só o essencial, eu pararia aqui. Mas como muita gente que trabalha em escritório já leva uma mochila ou uma bolsa de qualquer maneira, dá para criar uma segunda camada de EDC sem aumentar o volume no bolso utilizando esse kit aqui. A ideia desse segundo kit é não ser acessado com tanta frequência, afinal ele ficaria em uma mochila. Esse pouch não é tão grande como esse kit de ferramentas que eu levo no carro e nem tão pequeno como essa carteira. Ele vai adicionar pouco peso na minha mochila e caso alguém o veja, não vai chamar atenção. Aqui eu consigo levar uma lanterna muito potente, a Uben E7. Essa pequena lanterna alcança 1800 lumens, o que é muito interessante quando se considera o seu tamanho. Aqui também eu consigo levar o Victorinox que eu deixei de colocar na carteira, então eu teria mais um multitool à disposição. E um item que você só se lembra quando ele falta é uma caneta. Aqui eu tenho uma das melhores canetas de EDC, considerando o preço, da marca Zento. Ela custa uns R$20 e é muito mais bonita e confortável de usar do que uma Bic comum. Ela usa refil em gel, escreve de forma bem suave e pelo preço é uma caneta que eu gosto bastante de carregar. Até aqui conseguimos montar um EDC que não é só útil, mas é redundante. Um kit fica comigo e outro na mochila. Se eu perder um, eu tenho acesso ao outro. Eu tenho 2 lanternas e 2 multitools. Tenho cartões e documentos no meu celular, mas também tenho cartões e documentos físicos. Tenho celular para anotação e envio de mensagens e também uma caneta, caso eu precise escrever à mão. No final, eu acho que eu consegui chegar exatamente no que eu estava procurando. No bolso, eu tenho o mínimo necessário para resolver a maior parte dos pequenos problemas que aparecem durante o dia, sem carregar peso e principalmente sem chamar atenção. E na mochila eu tenho uma segunda camada, com ferramentas um pouco mais capazes e alguma redundância, caso eu realmente precise. Talvez essa seja a principal conclusão que eu tirei montando esse EDC. Estar preparado não significa carregar o máximo de coisas possível. Significa entender quais problemas você realmente pode enfrentar e carregar o mínimo necessário para resolvê-los. Se eu estou no mato, esse EDC provavelmente não faz sentido. Mas se o meu maior desafio durante o dia é abrir uma embalagem, encontrar alguma coisa debaixo da mesa, apertar um parafuso, talvez eu também não precise parecer que estou preparado para sobreviver 3 semanas na floresta. E melhor ainda, praticamente tudo que eu coloquei aqui é relativamente barato, porque no final das contas eu não quero um EDC mais caro, nem o mais impressionante. Eu quero o EDC que resolva os meus problemas. Agora, é claro que nem todos os problemas podem ser resolvidos com um kit desse tamanho. Por isso eu carrego no carro um outro kit, muito mais pesado, com ferramentas maiores, 2 alicates dedicados e até um canivete grande. Só que aqui a proposta é completamente diferente. Como esse vídeo já está ficando quase do tamanho de um documentário, eu fiz um vídeo inteiro mostrando esse kit aqui e por que eu escolhi cada ferramenta. Ele está aparecendo aqui na tela. Nos vemos lá.